Boa noite. Vamos começar então a nossa masterclass sobre bilinguismo. Quem me segue no Instagram talvez já tenha me ouvido falar sobre algumas coisas, mas eu tentei colocar coisas bem específicas, coisas que eu não vou, não é perder meu tempo, mas eu não vou me aprofundar no Instagram, porque eu aqui nessa masterclass quero falar realmente com pessoas que estão interessadas em adquirir esse método de adquirir isso na rotina de viver uma criação bilíngue. Então, eu vou ter a oportunidade de me aprofundar um pouco mais, de falar coisas um pouco mais específicas. Então, vocês que estão assistindo essa aula vão ter esse privilégio de conhecer um pouco mais daquilo que está por trás da escolha de viver uma criação bilíngue. Porque essa ideia está muito em voga hoje, né? A gente vê escolas bilíngues. Uma escola é vista como uma boa escola quando ela tem somos uma escola bilíngue. Então a gente vê no panfleto de todas as escolas, alfabetização, método fônico, não sei o que lá de virtudes, preceptorias, sei lá, educação bilíngue. Faz parte dos benefícios de uma escola trazerem esse essa educação diferenciada, né? Mas então a gente vê que isso está muito em voga, mas então o que é isso, né? O que é isso que tanto se fala e por que que as pessoas têm falado tanto sobre isso e por que cada vez mais as famílias têm se interessado. É isso mais ou menos que a gente vai tentar falar hoje, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho, tem gente que não me conhece, tem gente que não. Eu acredito que todo mundo me conheça, não é mesmo? Porque todo mundo me segue no Instagram e eu falo sem parar naquele lugar, não é mesmo? Então, mas vamos lá. Tenho slides, só um momentinho que eu vou compartilhar a minha tela. Se vocês não tiverem coisa, se vocês se eu estiver falando uma coisa que está completamente diferente do slide que vocês estão vendo, eu peço que vocês me avisem no chat, tá? Porque às vezes o slide não muda, às vezes congela, às vezes não compartilha. Então eu quero que todo mundo veja aquilo que eu estou falando, tá bom? Vamos lá. Eu sou a Alessandra. Opa, já mudou. Eu sou a Alessandra. É, eu sou casada com o Diego desde 2020. Diego é este homem aqui que, nesta época, tinha muito mais cabelo do que ele tem hoje, mas continua sendo o grande amor da minha vida e será até o último dia do meu respirar. Olha como eu tô romântica. Eu sou mãe da Isabel, mais conhecida como Baby Beluga. Sou mãe também da Laureta Malagueta, a Laura. E eu sou mãe do Danny Boy. Eu coloquei essa foto aqui para vocês usarem a criatividade de vocês. Olhando para o Diego e olhando para mim, vocês podem pensar: como será que o Danny Boy vai ser? Porque ele está crescendo dentro da minha barriga. Crescendo em larga escala, by the way. Porque minha barriga, eu tô com 15 semanas e a minha barriga já tá bem grandinha. Deixa eu ver, acho que alguém não tá vendo. Não tá aparecendo slide? Se você tiver no celular, Fernanda, para mim também não. Ai, meu Deus, não tem ninguém vendo slide? Ai, gente, peraí, aqui também não. Essa é a vergonha da apresentação. A gente fica falando as coisas, eu botei foto e tudo, falei da careca do meu marido e não tá aparecendo nada. Peraí, vou tentar de novo. Agora sim, Mas tá pequeno, né? bota em apresentar. Peraí, eu vou botar. Só um minuto. Quando eu boto o apresentar, ele sai do compartilhamento. Eu vou botar só esse pedacinho de tela. É, desde que eu mudei de PC para MacBook, gente, a minha vida se transformou num
suplício, porque o Zoom não se dá bem com o MacBook. E aí o Zoom não deixa todas as funcionalidades do MacBook acontecerem. Agora vocês estão vendo a minha fotinho, casada com o Diego, que tinha muito mais cabelo, Baby Beluga, Laureta Malagueta, Danny Boy, tá todo mundo vendo? Pronto. Sim, Eu não vou repetir todo o meu discurso, não, tá bom, gente? Então finge que naquela época, naquela hora estava tendo o compartilhamento, beleza? Então, desde que eu casei, desde antes de casar, na verdade, desde que eu sou professora há bastante tempo, vamos falar disso também. Mas desde antes de casar, que eu tinha essa ideia sobre criar os meus filhos bilíngues quando chegasse a oportunidade. Por quê? É a resposta mais simples deste mundo. Gente, eu falo inglês, por que não? Por que que eu vou esperar para ter que pagar um curso de inglês para os meus filhos? Não faz o menor sentido. As pessoas me pagam para eu ensinar inglês para os filhos delas. Para que eu vou esperar? Eu juro, não tinha nenhum outro motivo para eu querer criar os meus filhos bilíngues. Eu só pensava nisso. Eu não vou gastar dinheiro com curso de inglês. Não vou. Eu vou ensinar inglês para meus filhos. E aí, pronto. Quando eu casei, eu trabalhava numa escola que tinha uma das professoras, ela tinha já duas filhas, hoje ela tem quatro, e ela praticava o bilinguismo. E eu ficava fascinada com aquilo. Eu ficava fascinada de ver a menina se desenvolvendo com 2, 3 anos e ela falava inglês com sotaquezinho de americana. Então eu fui me apaixonando. Isso já é a segunda situação, né? A primeiríssima situação que eu vivi de, de ter contato com o bilinguismo foi há muito tempo. Eu estava no Réveillon, em Angra dos Reis. Angra dos Reis é na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. E o meu pai tem um grande amigo de infância que mora nos Estados Unidos. E ele é casado com uma mexicana, ele é brasileiro, ele é casado com uma mexicana. E o brasileiro com a mexicana, morando nos Estados Unidos, tiveram 3 filhos. Naquela época, só tinha um, só tinha o mais velho. E eu percebi que rolavam 3 línguas. Que o pai falava português, a mãe falava espanhol, o menino respondia em inglês e todo mundo se comunicava. Eu ficava assim, gente, mas são 3 línguas diferentes. Como é que esses 3 estão se comunicando, gente? Ninguém está falando língua nenhuma. Sabe a situação do Pentecostes? Quando cada um ouvia a sua própria língua e todo mundo se compreendia? Completamente diferente da Torre de Babel, em que as pessoas falavam língua diferente e ninguém se compreendia, né? Então eu fiquei com essa ideia de Pentecostes, Torre de Babel. Caraca, o bilinguismo é meio que um Pentecostes, todo mundo se entende. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. Quando eu casei, que eu comecei a estudar sobre bilinguismo, eu lembrei dessa situação. Ao lembrar dessa situação, essa ideia do, do Pentecostes mesmo, ela se tornou mais viva, porque eu falei, gente, é uma abertura aos dons. Eu estou usando coisas religiosas, mas não tem nada a ver com religião, tá? Nesse caso, não tem nada a ver com religião. O que eu quero dizer é que eu fiz uma analogia do fato da pessoa conseguir se comunicar em todas as línguas que ela quiser, com as possibilidades de viver o que ela quiser no mundo. Então, esse foi o meu segundo ponto que eu falei: caraca, a pessoa, quando ela fala mais de uma língua, ela não tem limites. Ela vai para onde ela quiser, ela faz o que ela quiser, na língua que ela quiser.
E aí, à medida que eu ia estudando, eu ia conhecendo pessoas bilíngues, trilíngues, poliglotas. Então, tem muitos atores que foram criados bilíngues e a gente nem sabe que eles não falam inglês como língua materna. Por exemplo, o ator que faz o Aragorn, Aragorn do Senhor dos Anéis, o nome dele é Viggo Mortensen. Esse nome não tem nada de inglês. Ele é filho de dinamarquês e foi criado em inglês e dinamarquês. O inglês dele é perfeito, perfeito. E ele fala dinamarquês. A Mila Kunis. Mila Kunis hoje em dia é a esposa do Ashton Kutcher. Ela fez aquela série That 70 Show. Não sei mais o que ela fez de interessante, não. Ela é uma atriz de Hollywood, mas não é lá muito em voga, não. Ela é ucraniana. Ela fala russo, ucraniano e inglês. E o inglês dela, outro dia eu estava olhando o Instagram dela. Que inglês perfeito! Ninguém diz que ela não é americana. É surreal. E tem outros. Aí a gente pensa no Tom Henderson, que é o Loki da Marvel, né? Ele fala 8 línguas. É surreal. Surreal. Tem muitos, muitos atores que são, muitas pessoas famosas que são bilíngues. O Timothée Chalamet, que fala francês e inglês, enfim, poderia ficar aqui com uma lista enorme. E aí a gente percebe que, por exemplo, o Timothée Chalamet, ele é ele é americano, mas ele foi criado na França. Ele nasceu nos Estados Unidos e foi criado na França. Se ele só tivesse, ele está indicado ao Oscar de melhor ator. Se ele só tivesse desenvolvido o francês, ele nunca chegaria aonde ele chegou. Mas o Wagner Moura é brasileiro e ele também está indicado como filme brasileiro. Pergunta qual é a língua que ele está falando lá em Hollywood, gente. Vê se o Wagner Moura está falando português. Não fala uma palavra de português. Fala para lacrar. Mas a língua que ele fala é inglês, tá? Então, fecha parênteses. É, esse mundo do bilinguismo começou a me interessar muito. E aí, pronto. O que me fez ter coragem de me tornar uma mãe bilinguista, né? Eu sou professora de inglês há 17 anos. Eu comecei, eu me tornei professora de inglês absolutamente por acaso. Eu fiz um intercâmbio para a Inglaterra aos 18 anos, realmente aos 18 anos, assim, 4 dias depois que eu fiz 18 anos, eu me embarquei para a Inglaterra. E ao voltar, eu fiquei, eu tinha 19, aí eu, bom, para a escola eu não vou voltar, faculdade eu não quero fazer. É para eu fazer o quê nesse mundo de adulto? Tenho uma tia que foi professora de inglês a vida inteira e conhecia uma diretora de escola, de um curso, ela era dona de um curso. E perguntou para essa amiga dela: não quer dar um trabalho para minha sobrinha, não? E a diretora falou: quero, manda ela vir aqui. E eu comecei a dar aulas para crianças em 2009, eu tinha 19 anos. E eu dei aula nessa escola por 2 anos. Depois eu entrei para uma outra escola. Em 2015, eu fui convidada para ser assistente de coordenação nessa escola. Em 2017, me chamaram para trabalhar numa outra franquia e eu assumi a coordenação dessa franquia. Em 2020, aí eu comecei a trabalhar muito com adultos nessa época, nesse outro curso. Eu trabalhei 8 anos nesse curso. E em 2020, surgiu a oportunidade de eu voltar a trabalhar exclusivamente com crianças, só que seria num formato virtual. Eu daria aulas online. Aceitei o desafio, comecei a dar aulas online
2 meses depois que eu comecei nessa empresa no dia 28 de janeiro. 17 de março começa a pandemia. E a gente já dava aulas online. Então a escola cresceu bizarramente. Eu tive que me tornar coordenadora, porque eu era a única, era uma escola que estava começando, e eu era a única que já tinha experiência de coordenação. Então eu trabalhei nessa escola. É, E hoje também é 28 de janeiro. Caramba, que legal. É verdade. 5 anos atrás eu comecei a trabalhar com inglês online para crianças. Que interessante. Hoje, gente, é aniversário da Sandy, tá bom? É uma informação que ninguém perguntou e que eu guardo. Há pelo menos 20 anos, eu sei que dia 28 de janeiro é aniversário da Sandy e também do Nick Carter, dos Backstreet Boys. Pronto. Informação inútil para vocês hoje, tá bom? Eu me tornei coordenadora dessa escola e fui coordenadora dessa escola por 2 anos. Em 2022, eu decidi abrir a minha própria escola. Eu fundei o Primrose Institute. O Primrose Institute, gente, foi fundado com o objetivo, se vocês virem aqui, a nossa missão é educar crianças bilíngues com raízes no alto. Eu sempre achei muito interessante a ousadia que os cursos têm de falar sobre assuntos que não me interessam. Os cursos colocam nos livros coisas sobre ideologia de gênero, coisas sobre aborto, coisas sobre política, coisas sobre clima. Esses assuntos não têm nada a ver comigo. E eu tinha que falar sobre esses assuntos, porque afinal de contas estava no livro. Quando eu criei, tinha também o Halloween, que é. Eu não tenho nada contra o Halloween em si. Eu só acho que é uma festa feia. As pessoas se tornam feias no Halloween. Então, eu sei que o Halloween tem uma origem cristã e tal, bababá, 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 mas primeiro, o Halloween não faz parte da minha cultura. Eu hoje moro num país em que não se celebra o Halloween, então assim, não tinha nada a ver, eu tinha que celebrar o Halloween sempre, eu achava isso um saco. Então, ao fundar o Primrose, eu falei, vou abrir um curso para falar do que eu gosto. Vai entrar no curso quem quiser. Quem gostar de falar e de ouvir o que eu gosto de falar e ouvir. E foi assim que o Primrose Institute surgiu. O Primrose é uma escola católica que comemora feriados católicos, que fala de Nossa Senhora, que faz oração no início. Não gosta, meu amor? Vai para o FISC. Te dou até o telefone. Pode ir, não tem problema. Tem mercado para todo mundo. O Primrose Institute tem este objetivo. Então, sem me alongar muito do porquê o Primrose foi aberto, mas essa era a minha motivação. E, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de conhecer muitas famílias que tinham essa mesma sede que eu, que tinham esse mesmo interesse, crianças que, quando a gente começou, a gente só aceitava crianças de 6 anos. Aí as mães de 5 começaram a falar: por favor, será que meu filho pode fazer um teste? Tá bom, vamos tentar, vamos ver se rola. E as crianças de 4 agora estão: ai, será que meu filho pode fazer um teste? Ele é muito concentrado, por favor, permite. 4 anos para uma aula online? Peraí, que eu preciso pensar numa solução para isso aqui. Paralelo a isso, a essa demanda que foi surgindo, minha filha nasceu, minha primeira filha nasceu, a Isabel nasceu. E eu comecei a colocar em prática tudo isso que eu vinha estudando, tudo isso que eu vinha pensando, todos esses pentecostes que eu queria que acontecesse na vida da minha filha. E o Pentecostes aconteceu, minha gente. Isabel, quando começou a falar, falava inglês. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu fiquei chocada com aquilo, gente. Que a gente foi assistir. Eu não sei se vocês conhecem.
O Natal de Ângela, a gente assistiu em inglês, e a menininha, a Agnes, a irmã mais nova, chamava o pai de Dada, igualzinho a Isabel chamava o Diego. Eu e Diego começamos a chorar quando a gente viu. Ele não começou a chorar, não. Eu comecei a chorar e ele me acompanhou. A gente ficou assim, mano, a menina fala inglês mesmo igual nos filmes, sem nunca ter ido para os Estados Unidos, sem nunca ter ido para Inglaterra. Mentira, foi para Inglaterra sim, mas só teve contato com a gente. Mas nunca fez curso de inglês, nunca entrou numa aula de inglês. A menina fala, coisa milagrosa, coisa maravilhosa. E aí ela começou a se desenvolver tanto no inglês que a gente sentiu falta do português. E aí, quando eu engravidei da Laura, minha mãe veio para me ajudar. E foi aí que ela começou a se desenvolver. Eu não sei se todo mundo sabe, eu moro em Portugal, tá? Eu não moro no Brasil. Então, quando eu engravido, alguém precisa vir para me dar um suporte. Então, a minha mãe veio quando a Isabel nasceu, minha mãe veio quando a Laura nasceu também, e agora, quando o Daniel nascer, nós vamos encontrar com eles. Então, foi aí que a Isabel começou a desenvolver um pouquinho de português. Mas mesmo assim, ela fala inglês com uma facilidade que é surreal. Tem palavras que ela não sabe falar em português. Tem palavras que ela prefere falar em inglês, tem palavras que ela prefere falar em português agora. Então, hoje ela já é bem fluente. Quando a Laura nasceu e começou a crescer, a primeira vez que eu ouvi a Laura falando bye bye, meu Deus, eu tô fazendo isso de novo. Eu tô conseguindo fazer esse negócio. Acho que eu sei. Eu acho que eu sei fazer gente ficar bilíngue. Caraca, peraí que tem umas mães me pedindo ajuda aqui. Só um minuto. Então eu peguei essa demanda de mães que queriam que seus filhos falassem inglês cada vez mais cedo, e eu pensei, peraí, eu vou ensinar essas mães a fazerem o que eu faço. É essa, é isso aqui que eu preciso fazer. É assim que eu vou ajudar essas mães. E, assim, é interessante porque eu tenho uma escola de inglês. Eu sempre gosto de frisar bastante. Eu não sou, uma filantropa. Eu não faço isso aqui por filantropia. Eu tenho 3 bocas para alimentar, eu tenho uma casa, eu ganho em real e vivo em euro. Então, mas é além disso, é além de qualquer valor financeiro. Eu não quero ficar rica com isso aqui. Por quê? Eu tenho uma escola, gente. Para mim é muito mais lucrativo esperar os filhos de vocês chegarem em idade para poder botar os filhos de vocês na minha escola, né? Do que ficar eu montando material para ajudar vocês a não pagar a escola de inglês, igual a mim. Vocês entendem? Então, agora vamos passar um pouquinho mais para a parte técnica, né? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria no meu slide. Pronto. Então, o que é ser bilíngue, né? Eu não sou bilíngue, gente. Primeira confissão que eu preciso fazer para vocês. Eu não sou bilíngue. O que é ser bilíngue? O indivíduo bilíngue, ele acessa 2 línguas com a mesma facilidade. Entendam uma coisa. A aquisição da primeira língua, ela acontece numa área do cérebro, na área de Broca e na área de Wernicke, certo? A aquisição da segunda língua acontece no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é uma parte do cérebro que exige.
Discernimento. É a parte do cérebro que nos dá discernimento. É por isso que para um adulto aprender uma segunda língua é tão difícil, porque ele trava, porque ele já tem discernimento demais. O córtex pré-frontal dele já está muito formado. Então ele fica, tô passando vergonha, tô me humilhando, tô errando. A criança, ela aprende o inglês em outra área, não tem discernimento nenhum. Ela simplesmente fala. Do mesmo jeito que ela fala o português bonitinho, gugu dadá, erradinho, ela vai falar o inglês, certo? A área de Wernicke e a área de Broca, elas são responsáveis pelo desenvolvimento fonético da fala e pela audição. Por isso que existe essa diferença entre o bilíngue e o fluente, porque o bilíngue ele desenvolve duas línguas no mesmo lugar. Ele consegue utilizar o campo fonético dele para falar as duas coisas, as duas línguas. Então, é muito frustrante para mim constatar que eu não sou bilíngue, tá? Porque tem várias coisas que eu gostaria muito de falar. Eu estava hoje mesmo eu estava lendo um texto que eu falei, gente, como é que é possível? Como é que é possível ler isso? Ah, eu não vou lembrar qual é. Puxa, mas foi hoje que eu tentei ler, não vou lembrar, porque quando eu li a frase, eu falei, é impossível conseguir pronunciar isso de uma vez só. Impossível. Só que eu tinha copiado essa frase de ter ouvido alguém falando. Ou seja, é possível. Quem consegue, quem é bilíngue, consegue. Então, esses fonemas que é o V, que a gente não tem, né? É, a gente, quando a gente é bilíngue, quando a gente se desenvolve ao mesmo tempo, a gente não fecha esse horizonte. A criança, ela nasce com uma plasticidade neural que permite essa maleabilidade para vários campos fonéticos. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai fechando esse horizonte. Então, se você ouvir um idoso que acabou de começar a falar, a fazer curso de inglês, e você ouvir uma criança, é completamente diferente. O idoso, ele pode se comunicar em inglês, sim. Ele pode chegar a falar inglês, sim, mas ele não vai falar com a pronúncia perfeita. Ele não vai ter todos os vocábulos, ele não vai conseguir acessar essa língua como ele acessa a língua mãe. Eu vivo muito isso. No sábado, agora, nós estávamos num churrasco e aconteceu uma coisa interessantíssima. Era um churrasco da sala da Isabel, da sala da escola da Isabel. E a Isabel tem amiguinhos ucranianos, russos, e tem duas famílias que são americanas, e os pais da família estavam conversando entre si em inglês. A Isabel pegou a minha mão, me arrastou até eles dois, e eu fiquei assim: o que está acontecendo? E ela falou assim: me, e me apontou para eles. Eu fiquei assim: Isabel, não é assim, Isabel. Pelo amor de Santo Cristo, pelo ela simplesmente me chamou para eu falar com eles só porque eles estavam falando inglês. Primeiro, eu achei isso interessantíssimo, porque ela associou o inglês a mim. Eu achei o máximo isso, mas não é isso que eu quero falar. O comentário que eu quero dizer é: a minha cabeça fez, eu não quero falar inglês agora, não. Eu não tô com a menor paciência para falar inglês agora. Eu canso de falar inglês, porque eu não sou bilíngue. Eu não acesso o inglês
com a mesma facilidade que a Isabel acessa. Então, tem momentos que a Isabel está conversando com a gente e ela começa a falar frases em inglês. E aí, se a gente responde em português, ela fala, Mami, no, no, English. Tá aí o Diego que não me deixa mentir. Isso realmente acontece. English, mami. Não português. Não português. English. Então, por quê? Porque ela trocou, a plasticidade neural dela trocou para o inglês e ela agora não quer mais falar português nesse momento. Então, ela tem essa plasticidade, sabe? É, e a gente não. A gente, quando aprende inglês, eu que aprendi aos 18 anos, a gente, quando aprende inglês mais velho, a gente não tem essa plasticidade neural mais, e a gente aprende inglês, e a aquisição da segunda língua acontece no córtex pré-frontal. Sanguíneos não tem muito córtex pré-frontal, não, tá bom, gente? Então eu não tinha vergonha nenhuma de falar inglês, eu não tinha discernimento nenhum para falar inglês. Numa outra masterclass eu posso contar muitos micos que eu paguei falando inglês errado, mas muitos, muitos. Passei vergonha desde o dia 1 morando na Inglaterra. Não é o assunto principal de hoje, mas normalmente a gente trava para falar inglês depois quando a gente aprende depois de adulto. Esses são alguns benefícios que a gente pode conhecer que podem nos estimular a querer proporcionar isso para os nossos filhos. Mas vocês podem dizer para mim também, ah, Lê, mas você aprendeu velha, eu não quero, assim, não quero ter esse trabalho, eu não quero que meus filhos percam tempo fazendo inglês, porque eu acho que não tem necessidade. De fato, o seu filho pode aprender inglês em outra oportunidade. Eu aprendi. E o fato dele ter sotaque, o fato dele não acessar o inglês da mesma forma que um bilíngue acessa, que um nativo acessa, não impede que a comunicação aconteça. Então, por que ser bilíngue? Hum. Desde pequenas, as crianças vão aprender que as palavras, elas não são uma realidade, elas não são um fim, elas não são uma coisa absoluta. As palavras são apenas símbolos. E você pode usar diferentes símbolos para falar a mesma coisa. Isso abre o campo comunicativo das crianças. Isso torna as crianças muito mais maleáveis. Elas se tornam mais tranquilas para viver num mundo em que as coisas não acontecem exatamente do jeito que elas esperam ou do jeito que elas querem. Isso é cientificamente provado. As crianças bilíngues têm maior maleabilidade cultural. Existe também um desenvolvimento de sensibilidade pragmática. Saber quando, como, com quem falar e o que falar. Uma criança com 3 anos, como é a Isabel, ela ainda não tem essa sensibilidade pragmática. Então, um exemplo, a Isabel está na escola agora, né? E ela ouve a professora falando as coisas, ela chega em casa e repete. E às vezes a professora fala com uma autoridade. Hoje foi muito engraçado que a gente estava no jantar e a Isabel falou, o Diego falou alguma coisa com a Isabel e ela virou para o Diego e falou assim: Cala-te! O Diego, é o quê, Isabel? Aí eu, o que foi que ela falou? Eu nem entendi.
ela falando cala-te, porque isso é muito português, né? Ela muito provavelmente ouviu alguém falando cala-te na escola e repetiu com a primeira pessoa, com o pai dela. Quase morreu a bichinha. Mas porque ela não tem essa sensibilidade pragmática ainda, ela não sabe o que falar, com quem falar, né? Ela ouviu um cara, deixa eu ver se isso aqui funciona com essa pessoa aqui. Mas essa tentativa já é um indício dessa maleabilidade cultural que ela tem. Deixa eu ver se esse símbolo que eu aprendi aqui funciona com essa pessoa. Viu que não funciona. Nunca mais ela vai falar cala-te pro pai dela. Mas então eles desenvolvem mais essa sensibilidade pragmática. Eles têm maior repertório, nem preciso falar mais, nem preciso falar muito sobre isso, né? Porque uma criança bilíngue, ela lê Shakespeare. Uma criança não, uma pessoa bilíngue lê Shakespeare na língua original sem dificuldade nenhuma. Ela conhece, assim, literatura inglesa para mim não tem igual para mim a literatura inglesa. Então, Chesterton, Tolkien, Shakespeare, C.S. Lewis, as Irmãs Brontë, Jane Austen, tudo no original. Isso vai dar muito mais repertório para. Porque ler a tradução é a mesma coisa. Ah, 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 ah. Tradução, meus amigos, depende do tradutor. Um tradutor é capaz de mudar o sentido de uma obra completamente, tá? Tomem muito cuidado com as traduções que vocês leem. Então, uma criança que tem acesso à língua inglesa desde sempre, que desenvolveu a língua inglesa desde sempre, ela vai ter um repertório cultural e é uma competência intercultural muito superior a quem foi criado monolíngue. Eu, como uma pessoa fluente, eu hoje leio inglês, mas eu tenho bastante dificuldade. Shakespeare é uma coisa que eu leio e eu preciso ler 4 vezes para entender o que ele está querendo dizer. O que que essa mensagem diz, porque a grande maioria das palavras eu não sei o que significam. Então, é assim, eu não consigo captar a mensagem do texto. Não é nem pensar qual era a motivação dele. Nem isso, eu nem chego lá. A mensagem do texto é muito difícil para mim, porque é é um código completamente diferente do meu, né? E aí, os estudos mais recentes sobre o bilinguismo trazem um dado que, para mim, é muito importante esse dado, porque é, nós temos, tanto eu quanto o Diego, temos Alzheimer na nossa família em quase todas as gerações. Então, eu tenho. Minha bisavó morreu de Alzheimer, minha tia-avó morreu de Alzheimer, meu avô morreu com demência, o avô do Diego morreu de Alzheimer. Então, assim, é muito provável que nós tenhamos o gene do Alzheimer. E os estudos mais recentes comprovam que as pessoas bilíngues têm um retardamento nos sintomas do Alzheimer, tá? Então, a pessoa tem o gene, mas ele se torna um gene recessivo. Ele demora mais para acho que eu falei uma grande besteira agora falando, ele se torna um gene recessivo. Não é isso que eu quis dizer, não. Mas ele demora mais para demonstrar sintomas. Então, a gente tem um aumento de expectativa de vida com Alzheimer, com o gene do Alzheimer. E a mesma coisa no Parkinson. O Parkinson, ele não é uma doença que ataca exclusivamente o cognitivo, né? Ele é uma doença motora, mas num grau avançado, o Parkinson ataca o cognitivo também. E o que se percebe é que
as pessoas que são bilíngues, que têm uma criação bilíngue, elas têm um atraso nos sintomas cognitivos do Parkinson. Então, como o bilinguismo não tem nenhuma relação com a parte motora, ele não atrasa o motor, né? Então a pessoa fica lá tremendo e tal. Mas a degeneração cognitiva, o bilinguismo atrasa essa degeneração. Então, esses benefícios vão muito além do que falar inglês. Se você não estava convencido de que falar inglês é incrível, todos esses outros motivos já seriam então suficientes para te convencer meu irmão, se você tem os meios, se você fala inglês e tem 15 minutos para ficar com seu filho, proporciona isso para ele. Por amor a ele. Por amor a ele. A gente dá banho mesmo sem dar. A gente paga a escola mesmo sem ter dinheiro. Mesmo sem dar, não, mesmo sem querer. A gente paga a escola mesmo sem ter dinheiro. A gente se esfola para pagar a escola de criança. A gente leva em tudo quanto é atividade. A gente dá comida, mesmo cansado do trabalho. A gente tem tempo de qualidade. Tudo isso pensando no bem dos nossos filhos. A gente bota na catequese. A gente fala sobre virtudes. A gente ajuda os nossos filhos a crescerem nas virtudes. E aí, quando chega no inglês, a gente fala assim: não precisa não. Depois eu penso nisso. Depois eu boto numa escola. Isso, quando a gente tem o conhecimento. Enquanto você está na ignorância, tudo bem. Mas agora vocês não estão mais na ignorância. Agora vocês já sabem quais são os benefícios de proporcionar aos seus filhos uma criação bilíngue. Então, se vocês se omitem disso, é por conta e risco de vocês. Certo? Mas então, pronto. Convenci vocês. Vocês vão fazer uma criação bilíngue. Maneiríssimo. E como é que faz isso? Nós temos aqui, conhecidamente, 3 formas de desenvolver uma criação bilíngue. 3 métodos, tá? O primeiro método é o time and place. O segundo método é o OPOL. E o terceiro método é o Minority Language at Home. Time and place funciona de que forma? Eu escolho um dia, um momento no dia e um lugar para falar inglês. Então, pode ser a hora do banho, pode ser a hora de comer, pode ser uma ida na brincadeira, uma ida ao parquinho, pode ser um jogo. O Opol, ele é mais hardcore. Foi isso que a gente fez com a Isabel, nos primeiros anos de vida dela. O Opol significa one. Peraí, tem uma pessoa entrando aqui agora. One. P, parent. One. L, language. One parent, one language. Isso significa que um dos pais falará uma língua, o outro falará outra língua. Na nossa casa, eu era responsável por falar em inglês e o Diego era responsável por falar em português. A terceira metodologia é o Minority Language at Home. A minority language, a língua minoritária, é aquela que não é a língua do país onde você vive. Então, nós vamos chamar a língua majoritária, majority language, a língua
do país onde você vive. Então, no caso do Brasil, o português é a majority language. Em Portugal, a mesma coisa. Se eu morasse nos Estados Unidos, seria o contrário. A minority language seria o português. Eu teria que inverter o meu bilinguismo, porque ela teria maior exposição ao inglês do que ao português. Então, tem gente que mora na Espanha e quer falar espanhol e português. Aqui eu falo muito de inglês porque é o que eu faço. Mas, se por acaso existir alguém que mora na França, que mora na Espanha, que mora em algum outro lugar, isso nada impede de você seguir o nosso esquema, tá? Nós começamos aqui em casa com o Opol. Eu falava inglês e o Diego falava português. Quando a Isabel começou a se desenvolver e começou a falar mais inglês, nós migramos para o Minority Language at Home, porque o Diego não conseguia se comunicar com ela em português. E aí ele começou a falar muito inglês com ela também. Então, essas três metodologias, quando elas são feitas de forma consciente, elas podem, uma pode permear a outra, você pode escolher um momento para fazer uma fase da sua vida você faz uma fase da sua vida você faz outra. Tem muitos livros que explicam sobre como fazer cada uma delas. Aqui, o importante da gente saber é que todas elas têm como um objetivo proporcionar momentos de imersão. A imersão, gente, é o que vai fazer os seus filhos enxergarem o inglês como eles enxergam o português. Não faz sentido você querer que o seu filho seja bilíngue e você fale assim: This is a cup. Isso é um copo, tá? Fulano, get your book. Pega lá seu livro. Get your book. Pega lá seu livro. Porque o que acontece? A criança, como ela tem uma língua majoritária, ela está sendo mais exposta ao português, nesse caso, né? Se você faz get your book, pega lá seu livro, ele vai ouvir whisky sachê, pega lá seu livro. Não aconteceu. Ele não, ele não entendeu. Agora, se você faz assim, fulano, get your book. This is my book. Where is your book? Come on, bring it to me. Bring it to me. Your book. Eu usei um código diferente para um símbolo que ele já conhece. Ele já sabe o que que isso aqui é. Só que ele relaciona isso aqui com livro e a partir de agora ele vai passar a relacionar isso com book também. É assim que a gente trabalha. É assim que a gente vai fazer o nosso filho, nossa filha se desenvolverem na língua inglesa, proporcionando momentos de imersão. Aqui, na comunidade English Everyday, nós vamos utilizar a metodologia Time and Place. Todos os dias vocês terão 10 minutinhos, 15 minutinhos, dependendo da faixa etária dos seus filhos. Vocês terão momentos de imersão, pequenos momentos de imersão, todos os dias. Então, as atividades são todas pensadas para que vocês se conectem com os filhos de vocês e tenham esse momento de, opa, vamos falar a nossa língua secreta. Essa frase é muito interessante. Quando eu estava na Inglaterra, eu fui babá de uma família de brasileiros que tinham dois filhos. Eles tinham dois filhos ingleses, a Olivia e o Elvis, que devem estar na faculdade agora.
Aí eu ouvi a Olivia falando com a mãe, e ela falou assim: Can we talk in our secret language? E aí eu ouvi aquilo, a gente pode conversar na nossa língua secreta? E eu ouvi aquilo, eu fiquei um pouco surpresa. E a mãe dela falou para mim: a língua secreta é o português. Ela considera a língua secreta como o português. Então, assim, a mãe conseguiu gerar naquela criança isso aqui é uma coisa que só eu sei. Vamos falar na nossa língua secreta, uma coisa, nosso segredo, vamos lá, só eu e você. Essa é uma estratégia incrível para crianças de 7, 8 anos que vão ter um pouco de resistência. Então, quando vocês estiverem num lugar público, que você falar alguma coisa em inglês, aí você faz assim, it's a secret. Você começa a gerar na criança um uau, eu entendi o que minha mãe falou, que sensacional! Então, eu quero que vocês gerem nas crianças essa expectativa. As atividades vão ser todas divertidas, lúdicas, rápidas e muito eficientes, tá? Agora, o nosso link para que vocês entrem na comunidade já está disponível e no grupo do WhatsApp ele vai ficar disponível. Já deve estar lá no grupo do WhatsApp, não sei. O meu suporte. Gente, eu tô muito cheia com suporte. O meu suporte deve estar botando lá no grupo do WhatsApp. E vocês já vão dar uma olhada nos primeiros 3 dias, porque hoje é dia 28. Eu pensei, 29, 30 e 31, né? Então, tem 3 dias aí para vocês brincarem em inglês com as crianças. E aí, eu quero que vocês realmente degustem esses primeiros 3 dias e me deem feedback, o que está funcionando, o que não está funcionando. A proposta das atividades é um pouquinho diferente do calendário do Advento. O calendário do Advento tinha um cunho absolutamente religioso e era muito assim, craft work, e vamos fazer um trabalhinho mesmo, né? Essas atividades são assim, vamos brincar em inglês, né? Então, eu estou pensando em crianças de 3 a 8 anos, tá? As crianças com menos de 3 anos podem participar? Podem, porque elas podem participar da imersão. A Laura ouve tudo, a Laura tem 1 ano e meio. A Laura ouve tudo que eu faço com a Isabel. Assim como a Isabel ouve tudo que eu faço com a Laura. Então, vai ficar um pouquinho complicado para ela pegar num lápis para fazer uma eventual atividade, mas fiquem livres. Vocês conhecem os filhos de vocês, tá? Eu sempre vou colocar essa atividade funciona dessa forma com essa faixa etária. Essa atividade foi pensada para essa faixa etária. Se você tiver filhos mais velhos, faça dessa forma, tá? Eu sempre vou dar essas dicas para vocês adaptarem para as crianças mais velhas. Depois dos 8 anos, eu acho que eu teria que fazer um novo material, tá? Então a gente não vai abranger ainda crianças além dos 8 anos. Porque, como eu tenho atividade para 3 anos, uma criança de 3 anos e uma criança de 9, elas não conseguem fazer a mesma atividade, né? Então, bom, teremos atividades todos os dias, tá? Eu vou dar um gapzinho, porque eu sei que vocês não vão fazer 30 dias por mês. Então, eu vou fazer assim, 25 atividades, 25 dias. Se vocês quiserem mais, vocês me avisem, que aí eu faço mais.
Além disso, tá, é, tá tão tarde aqui, o Diego veio. É, bom, se vocês quiserem mais atividades, falem comigo. O nosso grupo do WhatsApp, ele vai continuar ativo. Ele é um grupo em que eu quero ouvir vocês. Eu quero saber o que vocês precisam. Eu quero saber como que está funcionando o que está sendo proposto. Vocês são a turma fundadora da comunidade English Everyday. Eu tô aqui para vocês. Fernanda, Lúcia, Rosemary, Bruna. Eu quero conhecer vocês pelo nome, tá? Quero saber o nome dos filhos de vocês. Quero saber a idade dos filhos de vocês. Eu quero ajudar vocês particularmente, certo? Se vocês não falarem nada no grupo, eu não tenho como ajudar. Além do grupo do WhatsApp, haverá a comunidade no Hotmart. A comunidade English Everyday estará no Hotmart, em que vocês podem mandar dúvidas, pedir suporte com relação ao material. Por exemplo, esse material, os flashcards não vieram. Aí vocês lá na comunidade podem pedir ao suporte que envie os flashcards e tal, papapá. Teremos, então, o grupo do WhatsApp, a comunidade, o material, né? O caderno de atividades mensal, todos os meses, e uma masterclass comigo todos os meses. Todo mês eu vou ouvir vocês, eu vou me aprofundar nos meus estudos sobre bilinguismo, pegar mais experiências e vou, ao vivo, falar com vocês. Todos os meses. Então, grupo do WhatsApp, comunidade, caderno de atividades, masterclass mensal. Por menos de R$ 40 por mês, gente. R$ 39,90 por mês. 7 euros. Para quem mora em Portugal, se tiver alguém que mora em Portugal, por R$ 39,90, gente. 7 euros. Vocês vão ter tudo isso. Um guia. Eu serei a guia de vocês, para vocês iniciarem esse processo de uma criação bilíngue na família de vocês. Então, eu vou abrir aqui. Nós temos 2 minutinhos para eu chegar. Opa, a Lúcia está em Portugal também, que legal! Que maneiro! Em Gaia. Nós vamos a Gaia todos os dias para levar a Isabel para a escola. Qualquer dia desse a gente se esbarra. Eu vou abrir aqui, eu tenho 2 minutinhos para a gente chegar no nosso limite de 1 hora de aula. Queria que vocês tirassem as dúvidas de vocês, que vocês dessem algum feedback, se vocês quiserem dar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre a comunidade ou sobre a aula, ou falando, ou mandando no chat, vou me calar para vocês poderem falar, caso queiram. Vou ficar 2 minutos calada. Deixa eu ver o chat aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Acho que já. Rosemary, como serão as atividades? Já está alfabetizando ela em inglês. Que legal. Sua filha então tem 6, 7 anos, né? Já está nessa, ou um pouquinho antes. Ah, sua filha tem 2 anos. Peraí. Sua filha tem 2 anos e você está alfabetizando a sua filha? Desculpa, eu não entendi. É isso mesmo ou são duas crianças? Não sei.
Bom, as atividades serão perfeitas para sua filha de 2 anos. Minha internet está instável. As atividades serão perfeitas para sua filha, especialmente se ela já tem alguma imersão. Eu acho que esse caderno de atividades vai te dar um respiro de, ai meu Deus, o que que eu faço hoje com elas? Ai meu Deus, eu não tenho atividade para fazer. Ai meu Deus, tem que pensar em atividade, tem que pensar em brincadeira. Então, vai ser um respiro para você brincar em inglês com elas, com ela, tá? Então, já tendo, você vai estar um step ahead. Então, já tendo um pouquinho de inglês, as brincadeiras vão ficar muito mais divertidas. Eu posso te dar dicas de como tornar as atividades mais difíceis. Eu cheguei até a escrever, assim, algumas formas, nesses primeiros 3 dias, algumas formas de dificultar as atividades. Mas eu também posso falar, pensei aqui na filha da Rose, vou colocar uma observação e depois eu vou falar para ela, Rose, dá uma olhada naquela observação que eu coloquei na página tal. Isso aqui é para sua filha, tá? Então, as atividades serão muita música, muita dança, muita brincadeira, tá? E também. Fala bem inglês. Estou no mesmo foco. Cara, Rose, é perfeito para os seus 2 meninos, para sua filha de 7, para os seus 2 meninos e para o outro de 1 ano e meio que vai pegar rebarba. É perfeito, perfeito. É um momento de brincar em inglês que você vai ter com eles, para eles não perderem. Peraí. Ih, eu tô falando com a Rose achando que é. Eu tô falando com a Lúcia achando que é a Rose. Lúcia. Desculpa, eu não tinha visto o nome. É, é perfeito isso, para eles não perderem o inglês, tá? Deixa eu ver. Tá. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de como tá o material. Peraí. Já que a Rose perguntou, pediu para ver como está, deixa eu abrir aqui. Walking in the jungle. Pronto, aqui. Ó, aqui tem a nossa página de boas-vindas, lista de materiais necessários. Aí aqui, ó, dia 1, como que deve ser o clima, dicas para cada faixa etária. Aí pronto, como é que começa a atividade? Para crianças que nunca tiveram exposição ao inglês, let's say hello. Say to your children, hello, my name is, what's your name? Caso seu filho já tenha tido essa experiência, você pode fazer uma brincadeira. Ao invés de hello, my name is. Tá, 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 tá. O shake your hand, vocês podem criar um secret handshake. Então, cada hora vocês fazem uma coisa diferente. Então, o hello pode ser uma sequência de palavras. Tem muitas coisas que vocês podem fazer nesse hello. Aqui é brincadeira, vivo ou morto. Sit down, stand up. Quem terminar por último, perde. Ganha, né? Na verdade. Story time. E aqui eu explico um pouquinho sobre o que é de qual é a importância para a história. Sempre tô dando dicas, tá? Make sure your children can see the book. Point to the words that you're saying. Make voices to different characters. React to the parts of the story.
Aqui você vai pegar os flashcards, que estão aqui no final, vou mostrar para vocês, e vamos jogar um jogo para ensinar cores. Ah, mas eles já sabem as cores, certo? O objetivo pode ser diferente. Você pode ensinar as cores ou pode praticar o vocabulário que já está sendo aprendido. Então, você acabou de mostrar a história. A atividade diz: Find something blue in the story. Você pode dificultar isso. Find something blue on page 6. Find something blue and black. Find something small and blue. Tá? Existem formas de você dificultar essa atividade, caso o seu filho já tenha esse conhecimento. Tá? Aqui no dia 2, a gente brinca de Duck, Duck, Goose. Cada vez do Duck, Duck, Goose, você vai fazer uma partezinha do jogo. Vamos fazer um mosaico aqui, com cola, pedacinho de papel. Você vai preparar tudo antes. O dia 3, fazer uma fila. Walking in the jungle. Ah, mas meu filho já sabe as cores, o nome desses animais, certo? Já tem, tipo, 6 anos. Então, pede para eles escreverem o nome desses animais, tá? Tem sempre uma forma de dificultar as atividades. Por isso que o grupo do WhatsApp é tão importante. Porque vocês podem perguntar para mim. Ah, atividade da Color the Animals. O que eu posso fazer aqui? Meu filho tem 7 anos. Entendeu? Aí tem uma... Essa parte aqui eu já pensei nas crianças mais velhas. Na música, tá faltando o tucano. Eles falam do tucano e eu não coloquei o tucano aqui. Então, as crianças têm que prestar atenção na música. What animal? Ai, ficou um S a mais. Tem que prestar atenção na música e desenhar o animal que tá faltando, tá? E aqui estão os flashcards, as cores. Os flashcards desses primeiros 3 dias são as cores, tá? Esse que é o nosso material para os primeiros 3 dias. Então, eles vão seguir essa linha. As instruções são claras, são em inglês. As atividades são adaptáveis para diferentes faixas etárias, diferente número de filhos. Então, eu coloquei: Play Duck, Duck, Goose with your children. If you only have one child, play Hot Potato. Tá? Então, eu sempre vou dar essa dica para vocês. Entenderam? Mas precisarei sair, mas adorei. Já vou assinar o English Everyday. Ai, que bom, Lúcia. Puxa, ai, você tá aqui ainda? Tá. Ai, que bom. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada. Um beijo grande. Gente, deu a nossa hora. Se vocês tiverem mais perguntas, perguntem no grupo, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá bom? E vambora, gente. Vamos criar uma geração de crianças bilíngues, sem Alzheimer, sem Parkinson, com muita plasticidade neural. Beijo, gente. Boa noite.